vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Deus colocou em meu coração uma palavra, meu querido, para compartilhar com você sobre uma pessoa que eu conheci no dia que eu aceitei a Jesus. Dia 11 de fevereiro de 91 eu aceitei a Jesus, tinha 16 anos e fui completamente transformado. Mas naquele dia que eu aceitei a Jesus, eu conheci uma pessoa que tem me ajudado todos os dias da minha vida. Essa pessoa tem sido fundamental para que eu pudesse conhecer mais Deus profundamente, diariamente, e para entender a palavra de Deus. Na verdade, essa pessoa é a pessoa que mais me ama na terra. É a pessoa que mais zela pela minha vida. Eu não estou falando da minha esposa, viu, irmão? Essa é uma outra pessoa. Minha esposa também me ama. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. E eu queria falar com você hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus na terra. Amém? Deus Pai está sentado no trono, Jesus é sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo veio para morar aqui na terra. Na verdade, ele veio para morar dentro de você, dentro da igreja. E nós estamos na terra. Então, o Espírito Santo, ele é Deus agindo aqui na terra. Amém? Muitas vezes nós amamos o Espírito Santo, sabemos que ele é real e queremos entender mais para desenvolver uma amizade com ele. Eu conheço muitos irmãos que eles têm muitas perguntas sobre o Espírito Santo. E às vezes algumas pessoas têm até medo do Espírito Santo, têm medo de cometer o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo e não ter perdão. Então eu quero, junto com você, ler a Bíblia Sagrada e procurar entendermos sobre quem é o Espírito Santo. Procurar entendermos essa pessoa maravilhosa da Trindade Divina. Nós vamos entender a pessoa do Espírito Santo. Quando nós entendemos a pessoa do Espírito Santo, a vida cristã se torna dinâmica. A vida cristã se torna uma aventura. Sem o Espírito Santo, a vida cristã ela é chata, ela é monótona, não tem sentido de vivermos. A vida da igreja está na pessoa do Espírito Santo. Amém? Todas as religiões, elas têm seus cerimoniais, a sua forma de conduzir o culto, mas nós que temos entendido Jesus como Senhor e Salvador, nós temos recebido o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito, a palavra dom é um presente. Deus nos deu o dom do Espírito Santo para nós. Então nós precisamos entender esse dom que Deus nos deu, essa pessoa que Deus nos deu, precisamos entender Ele para não se tornarmos apenas uma religião. Porque a diferença entre as religiões e o cristianismo é o Espírito Santo. Pois as religiões elas têm os seus costumes, elas têm as suas doutrinas, mas não tem vida. Agora, nós que temos o Espírito Santo, nós temos vida, porque o Espírito Santo, ele é a vida da igreja. Amém? Então, se é uma religião, ela pode ter as cerimônias, elas podem ter louvor, ela pode ter, vão lá no templo, algum tipo de local de reunião. Mas, quando nós temos o Espírito Santo, isso faz toda a diferença em ser uma religião e ser um organismo vivo. Então, quem tem o Espírito Santo faz parte do corpo de Jesus Cristo e é um organismo vivo. Amém, amados? Vamos ler a palavra em Atos capítulo 2, versículo 38. A Bíblia fala assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, quando nós pedimos perdão da nossa vida antiga e aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós então recebemos o dom do Espírito Santo. O mesmo ensinamento é repetido em Atos 10, 45, quando depois que Pedro pregou a palavra para os gentios, os judeus convertidos, versículo 45 fala, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. O mesmo Espírito Santo que foi dado ao
povo de Israel que se converteu, o mesmo Espírito Santo foi dado aos gentios que tinham aceitado a Jesus. Então o Espírito Santo vem sobre nós quando nós aceitamos a Jesus. Na verdade, a vontade de Deus é que nós recebamos o Espírito Santo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 11, versículo de número 13, dizendo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que os pedir. Então, se nós apenas pedirmos o Espírito Santo, o Pai já está pronto para nos dar o Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. Ele quer que o Espírito Santo venha fazer habitação em nós. É a vontade de Deus que nós tenhamos o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Você diga amém para mim? Vamos ler um pouquinho mais a respeito, entender a respeito da Trindade. Muitos de nós temos um pouquinho de confusão sobre o Espírito Santo, porque não entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa separada do Pai e do Filho. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Existem 3 pessoas na Trindade Divina: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio trazer a graça sobre nós, ou seja, Ele veio pagar o preço na cruz do Calvário. Deus demonstrou o seu amor quando Ele enviou Jesus Cristo, mas aí Ele apresenta a terceira pessoa em um só versículo, dizendo que o Espírito Santo, Ele veio para que nós temos comunhão com Ele. No versículo seguinte, no capítulo seguinte, no livro de Filipenses 2:1, ele repete a mesma palavra comunhão com o Espírito Santo, dizendo: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele fala que em Cristo nós temos esta comunhão no Espírito Santo. Mas o que é essa comunhão? A palavra comunhão, ela é koinonia no grego. A palavra koinonia significa parceria. Comunhão é parceria, é trabalhar em unidade com o Espírito Santo. Por exemplo, quando Deus criou Adão, Ele deu Eva para ajudar, para trabalhar junto com Ele. Quando Deus enviou o Espírito Santo, Ele não só enviou para o Espírito Santo vir fazer a obra sozinha. O Espírito Santo está aqui para que nós possamos trabalharmos juntos, andarmos juntos, desenvolvermos uma parceria, uma intimidade. A palavra intimidade significa: entra dentro de mim e me conheça. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, Ele vai dentro de nossas vidas, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, e Ele vai revelando a si mesmo para nós, o que desenvolve então uma amizade. A amizade, quando nós temos uma amizade profunda com uma pessoa, nós conhecemos o som da voz da pessoa, né? Talvez você não conheça, se alguma pessoa aqui da igreja ligar para você, talvez você não consiga identificar quem é a pessoa pelo número de pessoas que nós temos, mas tem algumas pessoas mais próximas de você, talvez pessoas da sua célula, talvez o seu discipulador. Se ele ligar para você, você não precisa olhar o número do telefone, você conhece quem é pela voz. E tem algumas pessoas que não precisa nem falar, especialmente se é tua esposa ou teu esposo. Ele só olha, você já sabe se ele está feliz ou não está feliz, se ele concorda ou não concorda, porque a sua amizade com aquela pessoa, seu relacionamento com aquela pessoa é tão profunda que até mesmo o olhar já transmite uma informação. Assim é o desejo de Deus, que nós temos esse nível de amizade, de intimidade com o Espírito Santo. Está pronto para isso? Eu posso pregar qualquer mensagem aqui hoje para você, mas meu desejo é apresentar essa pessoa do Espírito Santo para você, porque essa pessoa, querido, é a pessoa que mais irá ajudá-lo durante toda a sua vida. É a pessoa mais maravilhosa que nós possamos ter aqui na terra, porque sabemos que Jesus está na direita de Deus Pai. Quem representa Jesus, quem representa o Pai na terra é a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos entender sobre quem é o Espírito Santo. Eu quero falar para 3 aspectos dele. Eu quero falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, a respeito do poder do Espírito Santo e a respeito do propósito do Espírito Santo. Ele não só veio aqui, ele tem um propósito e ele também tem poder. Aleluia! Digo, o Espírito Santo é poderoso. Então nós vamos entender essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Se falamos que é uma pessoa ela tem vontade. Uma pessoa, ela tem uma mente, e uma pessoa tem emoções.
Então, se estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa pela palavra de Deus, nós vamos descobrir que o Espírito Santo tem vontade. Por exemplo, Atos capítulo 16, 6 vai falar sobre a vontade do Espírito Santo. Na Bíblia fala também em João 16, 13, que o Espírito Santo testifica da verdade. O Espírito Santo fala a verdade. E o Espírito Santo, ele tem emoções. A Bíblia fala que o Espírito Santo pode ser ofendido. Nós podemos ofender o Espírito Santo. Então, uma pessoa, ele tem a vontade, ele tem a mente e ele tem emoções. Vamos continuar. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. A Bíblia fala que é possível entristecer o Espírito Santo. É possível deixar o Espírito Santo deixar o Espírito Santo chateado conosco, não estar feliz conosco. Vamos usar essa palavra melhor. A Bíblia fala que nossa atitude pode entristecer o Espírito Santo. Imagine, queridos, o Espírito Santo mora dentro de nós. Imagine, eu preciso fazer uma recepção para o Espírito Santo, que ele fique feliz dentro de mim, amém? Só que se eu tiver uma atitude errada, como aqui a Bíblia está falando, se eu tiver uma atitude de amargura, de indignação, de ira, de gritaria, de calúnia, de palavras de ofensa, de palavras de mentira, de fofoca, se eu tiver esse tipo de atitude, o Espírito Santo vai entristecer-se dentro de mim. Talvez você tenha tido alguma experiência quando você tem uma resposta uma resposta pesada para uma pessoa. Você sabe que você exagerou nas suas palavras, você sente uma tristeza dentro de você. Aquela é a presença do Espírito Santo entristecido com a tua atitude. Não quer dizer que o Espírito Santo deixou de te amar, não quer dizer que o Espírito Santo foi embora da tua vida. Ele ficou triste. Uma pessoa pode amar uma outra pessoa e ficar triste. A sua esposa pode amar você com todo o coração, mas depende da sua atitude, se pode entristecê-la. Então a nossa atitude pode entristecer o Espírito Santo. Agora vamos pensar o contrário. Nossa atitude pode também alegrar o Espírito Santo. Quando nós temos a disposição e a definição, eu vou perdoar. Aquela pessoa está falando mal de mim, eu vou abençoar ela. Eu vou começar a orar por ela e dizer ela vai uma bênção, ela vai ser abençoada. O Espírito Santo começa a ver aquela atitude em você, o Espírito Santo começa a ficar feliz dentro de você, porque você está respondendo ao Espírito Santo, está amando pessoas, está respondendo dentro do fruto do Espírito Santo. Então nós queremos conhecer o Espírito Santo, precisamos aprender a se relacionar sem ofendê-lo, sem entristecê-lo. Pelo contrário, vamos alegrar o Espírito Santo. Todos nós gostamos, e o brasileiro é campeão nisso, em fazer recepção, em receber pessoas no lar, em receber pessoas na casa, em agradar. Meus amigos americanos ficam fascinados com vocês. Quando eles chegam aqui, dizem, uau, mas ela fez aquele jantar, mas fez aquele churrasco, e aquela pessoa recebeu a gente tão bem, eles ficam tão impactados com o carinho de vocês em qualquer situação, porque vocês têm um dom celestial de recepção. É algo tremendo mesmo. Assim que nós vamos fazer com o Espírito Santo. Nós temos que receber o Espírito Santo de forma tão espetacular que o Espírito Santo se sinta bem-vindo dentro de nossas vidas. Amém, queridos? A Bíblia continua falando no livro de João, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Imagine, Jesus estava andando com os 12 apóstolos, Jesus estava curando enfermos, multiplicando os pães, Jesus estava fazendo milagres, Jesus ressuscitou inclusive Lázaro. Agora a Bíblia está dizendo que Jesus disse, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá aos céus, porque se eu for, outro Consolador virá. Jesus era o primeiro Consolador, ele está dizendo, outro Consolador virá. Por que Jesus está dando essa ênfase tão grande? Porque ele está dizendo, olha, eu estou aqui por fora, eu estou caminhando junto com vocês, estou fazendo milagres, manifestando a minha glória, mas quando o Consolador, o Espírito Santo vir, ele vai morar dentro de vocês.
Quando você olha a diferença de Pedro, Pedro teve Jesus 3 anos fora, caminhando com ele, o lado externo dele. Mas quando o Espírito Santo, que é Jesus, Jesus manifesta no Espírito Santo, entrou dentro de Pedro, Pedro se tornou um homem audacioso, um homem corajoso e pregou o Evangelho sem medo de morrer. O Espírito Santo tem o poder de transformar nossas emoções, de tirar o medo, de tirar o fracasso e colocar em nós convicção, e colocar em nós audácia, e colocar em nós coragem, para nós falarmos coisas que não éramos capazes de falar, porque agora nós temos a bênção de Deus dentro de nós. 1 João capítulo 4 fala, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós não temos medo nem do inimigo. O diabo tenta nos destruir, tenta destruir nosso casamento, nossa família, mas a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro da tua vida, e quando o Espírito de Deus está em você se torna mais do que vencedor, não porque você é bom, mas porque o Espírito é bom, porque o Espírito é poderoso, porque o Espírito, ele é Deus na terra, em você. Ele está em você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é descrito como consolador. A palavra consolador é paracletos. Paracletos significa ajudador, significa advogado, significa aquele que vem para me ajudar, aquele que vem para me consolar. Todos nós aqui, queridos, amamos e agradecemos a Deus pelos nossos pais, pelo nosso discipulador, pelos nossos pastores que tanto nos abençoam, que oram por nós. Mas existem momentos que não tem pastor que possa nos ajudar. Existem momentos que não tem discipulador que possa nos ajudar. Por quê, pastor? Porque tem momentos que é você e o Espírito Santo. Existe um momento que você está lá no seu quarto e você precisa fechar a porta, e você precisa chorar, e você precisa se derramar, e você precisa quebrantar o seu coração na presença de Deus, e lá o Espírito Santo vai tomá-lo, e vai levantá-lo, e vai ungí-lo, e vai capacitá-lo, e vai dizer, filho, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, não tema, nem te espantas, eu estou contigo. Quando nós temos consciência da presença do Espírito Santo, querido, mesmo quando nós não temos capacidade nós mesmos, nós sabemos que com o Espírito Santo as coisas se tornam fáceis. Com o Espírito Santo se tornam fáceis. Eu tenho uma campainha lá em casa que eu uso no meu discipulado, com os meus discípulos, às vezes no meu treinamento de líderes, e a campainha, quando se clica, ele fala, it's easy, it's easy. É fácil, é fácil. E eu uso esse como exemplo, porque quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós clicamos a campainha, se torna fácil. It's easy. É fácil com Jesus. Quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos clicar na campainha e dizer, com o Espírito Santo é fácil, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e ele dizia, Deus, aqui está o Mar Vermelho, lá está, Senhor, o povo do Egito, nós aqui os israelitas recém-escravos, nós não sabemos como lutar, nós não temos armas, nós não temos canhões, nós não temos metralhador. Como nós vamos vencer os egípcios? Eles estão vindo, eles vão nos acabar, vão nos matar. E Deus fala, o que está fazendo, Moisés? Pega essa vara aí e bata na água, porque para mim é fácil abrir o Mar Vermelho, é fácil. Ele abre o Mar Vermelho. O que é difícil para você, o que é impossível para você, Deus fala, é fácil para mim. Com o Espírito Santo nós podemos todas as coisas, meu querido. Talvez está passando em situação em seu casamento e você fala, é difícil. Não, é difícil, ele não muda. É difícil, ela não se reconcilia. É difícil, ele está viciado. É difícil, pastor, não abre a porta. Eu quero dizer para você que com o Espírito Santo vai ser fácil. Com o Espírito Santo vai ser fácil. Você vai vencer, você vai passar, não na confiança do seu braço, mas na confiança do Espírito Santo que opera em você. Maior é o Espírito que está na sua vida do que o demônio, do que a ação maligna, do que a maldição que tenta destruí-lo, que tenta pará-lo. O Espírito de Deus vai te dar inteligência. O Espírito Santo é muito sábio. O Espírito Santo pode te dar ideias que você nunca pensou. Se você tem uma empresa, por exemplo, você não sabe como resolver uma situação,
Pergunte ao Espírito Santo, ele vai te dar ideia, ele vai saber ensinar você até como fazer negócios. Muitas vezes eu realmente não sei como fazer essas coisas, muitas vezes eu preciso do Espírito Santo para falar detalhes para mim, como falar, como telefonar, qual as palavras-chave para mencionar. O Espírito Santo te dá, ele é o teu ajudador, ele é o que te dá a instrução. Tem um irmão da nossa igreja, ele trabalha com a mecânica, e estava consertando uns carros, e nada, teve um carro específico que ninguém, todas as pessoas que eram bem especializadas, ninguém descobriu o problema do carro, ninguém mesmo. Aí as pessoas trouxeram para ele, e ele olhou em todas as partes, uma parte elétrica, olhou em todos os possíveis, as possibilidades, e ele não achou o problema do carro. Sabe o que ele disse? Espírito Santo, o que acontece com esse carro que ninguém acha o problema? E o Espírito Santo falou para ele, é combustível. Ele falou, não, Espírito Santo, está cheio, o tanque está cheio, não é falta de combustível. Aí o Espírito Santo falou de volta para ele falou que ele sentiu a voz audível, o combustível. Aí ele então foi lá no combustível, verificar o combustível, eles tinham colocado o combustível errado, era para ser gasolina, parece que colocaram diesel, e aí por causa daquele problema, todo o carro não estava funcionando bem. O Espírito Santo, ele traz essas informações, querido, depende da tua intimidade com ele vai te contar. Se você é um homem que quer, por exemplo, você quer produzir finanças para o reino de Deus, peça uma ideia. Uma ideia de Deus pode mudar toda a tua história financeira. Uma ideia, um plano de Deus, ele pode te dar. Todas as pessoas que são milionários ou bilionários hoje, não é que o segredo deles tiveram uma ideia. A ideia pode fazer você ir mais longe do que outras coisas. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele vai te instruir qual o seu próximo passo. Amém, amado? Queria ler com você também no livro de João capítulo 14, versículo 26. A Bíblia fala, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que lhe disse. Se você não sabe fazer coisas, peça ao Espírito Santo, ele vai lhe ensinar. Eu estava lá, estou aprendendo inglês, não sei muita coisa, mas é engraçado, o Espírito Santo, ele sabe inglês, irmãos. Ele sabe inglês, ele sabe português também. Ele sabe todas as línguas. E às vezes eu estava lá um dia, e aí ele começou a me ensinar ING, que ING é o verbo contínuo. E aí ele começou a me ensinar como é o ING. E aí todo mundo que ouvia a pessoa falando, cantando, que aí termina com ING no final, aí a pessoa falava cantando, ele falou, cantando, ING. Aí a pessoa fala comendo, aí fala comendo. Todas as palavras que ele destacava para mim, até que eu aprendesse o ING. E eu estava me ensinando outras ainda, eu preciso aprender muito mais. Mas o cara falou para você, ele conhece todas as coisas. Ele pode te ensinar coisas que você não imagina. Recentemente, 2 semanas atrás, fui jogar bola lá na quarta-feira, meu dia de folga. Estou tentando copiar meus pais aqui, que são bons e artilheiros, né? Mas eu não estou lá ainda, mas tudo bem. Aí eu estava jogando bola, fui jogar bola. Aí me aqueci, porque agora não tem mais que 18 anos, já me machuquei esses dias. Aí fui lá, aqueci daqui e tal, preciso jogar bola, manter a forma. E aí eu perguntei, Espírito Santo, tem alguma parte do meu corpo que eu preciso aquecer? Aí ele falou para mim, o teu tornozelo, você não aqueceu o tornozelo. Eu não me lembro nunca ter aquecido meu tornozelo. Aí fiquei lá uns 3 minutos, aquecendo o tornozelo, para a direita, para a esquerda. Aí vou para o outro pé, para a direita, para a esquerda. E os meus amigos lá, o pessoal lá, joga com os mexicanos e os americanos lá, eles olhando para mim lá, eu fiquei num canto lá, mais uns 5 minutos lá, aquecendo o tornozelo. E o Espírito Santo falou, aqueça o tornozelo. Ele conhece você, irmão, ele conhece o futuro também. Aí 5 minutos, errei o pé da bola, bati no chão, virei o pé com tudo. Olha, eu estaria mancando aqui hoje se eu não tivesse escutado o Espírito Santo, se eu não tivesse aquecido meu pé. Ele cuida de detalhes. Claro, irmãos, que ele me dá direções mais sérias na minha vida, mas eu quero te mostrar o Espírito Santo como uma pessoa que você pode se tornar amigo dele. Você pode continuamente conversar com o Espírito Santo. Ele vai te dar direção em coisas bem sérias da tua vida. Por exemplo, não está escrito na Bíblia aonde você tem que morar. Não está escrito que você tem que morar em Curitiba, ou em Pinhais, ou em São Paulo, mas o Espírito Santo pode te falar. Ele vai te falar o local que você tem que falar. Você tem 2 casas. Essa casa ou essa casa? Se você pedir ao Espírito Santo, ele vai te mostrar qual casa que você tem que morar. Eu lembro quando eu estava aqui em Pinhais procurando uma casa com a minha esposa, estavam preparando para casar ainda, isso faz 9 anos atrás, e nós estamos tentando comprar uma casa e orando por essa casa, e aí minha esposa falou para mim, olha, vamos
vamos orar de volta. Aí nós começamos a falar como Jericó, em volta daquela quadra, orando pela casa, para Deus abrir a porta. Não tínhamos dinheiro suficiente, não tínhamos as condições, tínhamos fé. E a fé é o suficiente, amém? Aí a minha esposa falou para mim, qual o nome dessa rua? Aí já estava escurecendo, eu procurei no poste, achei o nome da rua. O nome da rua era Rua Santa Fé. Quando eu li Rua Santa Fé, isso é de Deus, é de Deus, é de Deus. Irmãos, Deus nos deu a casa e nós entramos na casa. Quando nós entramos na casa, faltava 40 mil reais para nós termos aquela casa. E Deus falou, entra na casa, fala que você vai pagar. E entramos na casa, Deus nos deu 40 mil reais extras. Irmão, 40 mil reais hoje é bastante para mim. Naquela época era muito mais ainda. Meu salário naquela época era 1.500, para 40 mil. Deus disse, não, essa é a casa. Essa é a casa. Aí eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso, Deus? Aí fui para todos os meus amigos, queridos, pode me ajudar nisso, emprestar aqui, fiz vaquinha daqui, vaquinha de lá, e o casamento chegando, nada. O Espírito de Deus falou comigo, fale com aquela pessoa específica, era um pastor, fala com aquela pessoa específica. E eu falei, mas o Espírito Santo, ele não é avivado, ele não gosta muito de línguas estranhas, e por causa que eu sou toda essa coisa de falar em línguas, e todo de gritar, ele não gosta muito do meu estilo. Deus, o Espírito Santo falou, vai falar com ele. Então tá bom, Espírito Santo. Aí liguei por mão lá e falei, fulano, você pode me ajudar? Aí ele falou, olha, Jocelyn, na verdade eu não tenho dinheiro para te dar. Mas ele falou, é o seguinte, eu vou pedir para o meu sogro emprestado e eu te empresto. Uau! Vai emprestar do sogro para me emprestar. Aí ele emprestou. Aí quando eu estava nesse processo de Deus, a Bíblia fala que nós vamos emprestar, não é para nós pedir emprestado. Como que é esse negócio? Aí ele falou assim, lembra quando ele mandou a mulher emprestar vasos e aí encheu de óleo? Ela emprestou, depois encheu. Só legal, Deus, é verdade, ela emprestou. Eu disse, mas Deus, esse é no Antigo Testamento, não é Novo Testamento. Minha conversa com o Espírito Santo tem que ser íntima, certo? Aí o Espírito Santo falou, mas tem no Novo Testamento também. Eu disse, onde que está o Espírito Santo? Ele falou, meu filho emprestou. Jesus emprestou? Aonde que Jesus emprestou? Ele falou, lembra da Santa Ceia? Quando não tinha lugar para a Santa Ceia, ele mandou os discípulos, quando ele mandou os discípulos pegar o jumentinho que nunca ninguém tinha usado, ele dizia, vai lá e pega o jumentinho, usa ele e fala para a pessoa que eu vou devolver. Usa e depois devolve. Ele usou, não era dele, não comprou, ele usou por um tempo só e devolveu. Então tá bom. Aí emprestei o dinheiro, em 6 meses Deus me deu 40 mil reais do nada, quer dizer, do nada não, do céu. Ele me abençoou, porque você ouviu o Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo, ele te dá instruções, ele te dá direção. Não é que vamos aí fazer loucura, emprestar dinheiro e coisa assim. Não é isso, irmão. Eu estou numa experiência. Você tem que seguir o Espírito Santo, não experiência. Segue exatamente o que ele fala a você. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos direcione. Ele veio para nos lembrar, para nos guiar. Ele veio para nos ajudar. Amém, amados? O tempo passa muito rápido. Quero ler mais alguns versículos com você antes de nós entrarmos para o final. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. O Espírito tem intenção, ele tem vontade, tem desejos. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu amo este texto porque tira toda uma mística de que o Espírito Santo, querido, ele sai da gente quando a gente tem alguma falha. Tipo, você falou uma palavrão, perdeu o Espírito Santo. Se você perder o Espírito Santo, você perde salvação. Se cada falha que nós temos, o Espírito Santo sai de nós, vai ser assim, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Vai ser assim, porque infelizmente nós temos falha. Agora, pastor, então posso falhar e fica tudo legal. E aí, não. O Espírito Santo veio para nos ajudar em nossas fraquezas. O que significa? Eu não posso estar contente ou ficar ali naquelas fraquezas acomodado. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho a língua grande e eu falo mesmo. Para mim, qualquer pé de galinha dá uma sopa. E eu levanto ainda, chupo um limão azedo e aí fica a cara feia ainda, o dia inteiro. Comigo é assim, né? Então, mas eu sou crente, mas meu braço não. Né? É assim que faz? Não.
O Espírito Santo vai te ajudar nas tuas fraquezas. Não significa que você esteja perfeito, que você não tem nada que ser consertado. Agora, você precisa trabalhar em unidade com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu perco o controle. Eu falo palavras que não devem. Então você precisa se arrepender. Peça perdão para Deus primeiro. Aí se você ofendeu alguma pessoa, peça perdão para aquela pessoa. Pastor, mas é humilhante. Isso mesmo. Humilhar-vos e o Senhor vos exaltará. Se você não se arrepende perante Deus, perante os homens, você fica com aquela doença dentro de você. Vai lá e conserta, seja com a tua família, seja com o teu amigo. Então, peça o perdão, peça a restauração. Aí peça para o Espírito Santo te dar novas palavras, novos pensamentos. Pastor, eu tenho uns pensamentos impuros na minha mente, e eu tenho uma guerra espiritual com pensamentos impuros. Sabe qual é o segredo, querido? Você precisa encher a tua mente de pensamentos puros. Se você pensar no que é puro, não vai dar tempo para o impuro entrar. Se você começar a falar coisas boas, e aí não vem as coisas ruins, não tem espaço. Se o Espírito Santo toma conta de você, não tem espaço para impiedade. Então nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo. Por exemplo, pastor, eu venho umas imagens na minha mente que não é agradável. E o que você assiste? Se você assistir coisas que têm imagens desagradáveis, aquelas imagens vão ficar lá como um quadro na tua parede da tua mente. E tempo em tempo, o demônio vai tentar você com aquelas imagens. Agora, você precisa colocar imagens celestiais. Por exemplo, quando você vem tipos de tentações pecaminosas do sexo oposto, você tem que colocar a tua mente na sua esposa ou no seu esposo. Você tem que direcionar a tua mente para aquilo que é santo, para aquilo que é puro. Você pode controlar a tua mente. Amém? A Bíblia fala que não virá tentação alguma pela qual nós não possamos suportar, e o Senhor nos dará o escape na tentação. Então não podemos justificar, eu isso, eu aquilo. Mas eu sou meio assim, eu nasci assim, eu vivo assim, eu sou lá do Rio Grande, ou eu sou lá do Mato Grosso, eu sou lá do Paraná, e o meu temperamento é desse jeito. Não existe temperamento, existe o Espírito Santo que vai dar equilíbrio para o teu espírito e para as tuas emoções, amado. Todos nós somos tentados, mas o Espírito Santo nos dá equilíbrio no Espírito Santo para vivermos em santidade. Ele vai nos ajudar em nossas fraquezas. Se você tem qualquer fraqueza na área financeira, na área de relacionamento com o teu patrão, na área de insubmissão, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas ajudar não é fazer o serviço sozinho. A palavra ajudar é trabalhar em conjunto. É você e o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo. O Espírito Santo me liberte. E aí você faz a mesma coisa. Não vai acontecer, não. Você precisa trabalhar constantemente para você vencer a tua carne. Amém, amados? O Espírito Santo de Deus, ele te conhece. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele te criou. A Bíblia fala em Gênesis 1, que o Espírito Santo criou todo o universo. Versículo 26 de Gênesis 1, fala que Deus falou, façamos o homem. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo, façamos o homem. Ele fez o homem. A Bíblia fala em Jó, capítulo 33, versículo 4, Jó dizendo assim, o Espírito de Deus me fez, e o sopro de Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus criou você. Você foi criado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? E ele colocou você dentro desse corpo. Ele deu para você essa moradia física. Você não é um corpo, você é um espírito que mora dentro desse corpo e tem uma alma. Tua alma tem emoções, tua alma tem sentimento, a tua alma tem uma mente que seria o raciocínio para pensar ou para lembrar. A tua alma tem vontade, a vontade é o poder de tomar decisões. Então dentro da faculdade da tua alma, você tem uma faculdade mental. Você é um espírito, tem uma faculdade mental, e você mora dentro desse corpo. O Espírito Santo criou você e colocou lá com um propósito. Pastor, como assim? Lembra quando Jesus nasceu? A Bíblia fala que o anjo disse para Maria, o Espírito de Deus virá sobre ti, e o que vai nascer de você é santo. O Espírito Santo veio quando Jesus foi gerado. O Espírito Santo trabalhou com Jesus do começo ao final. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. O Espírito Santo estava lá quando Jesus foi formado e quando Jesus ressuscitou. O Espírito Santo estava lá quando Jesus foi para o deserto. A Bíblia fala que o Espírito liderou
ou levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quando Jesus voltou de lá, a Bíblia fala no capítulo de Lucas 4, que Jesus voltou no poder do Espírito Santo. E no versículo 18 fala que Jesus disse, ele foi ungido com o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38 fala, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Deus manifestou o Espírito de Deus em Jesus Cristo. A mesma maneira que o Espírito de Deus formou Jesus e andou com Jesus na terra, o Espírito de Deus formou você e quer andar com você, quer ungir você para fazer o bem, para libertar o oprimido, porque Deus é com você também, amado. O Espírito de Deus é maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa. Precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Quando conhecemos a pessoa do Espírito Santo, somos completamente transformados. Vou tentar fazer um resumo aqui das 3 partes que eu mencionei em vários versículos sobre a pessoa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e o propósito do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo fala a respeito da sua personalidade, fala a respeito da vontade dele e fala a respeito das suas emoções. Como eu falei para você, você pode ofender o Espírito Santo, pode machucar o Espírito Santo e também tem os seus pensamentos. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 11, versículo 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos que terminam os seus dias em paz, em prosperidade. O Espírito de Deus tem pensamentos sobre a sua vida, ele tem planos para você. O Espírito Santo é uma pessoa que está amando você, se preocupando com você e quer direcionar você no plano, no propósito que ele tem para a tua vida. Amém, queridos? Você sabe do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo manifesta o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre nós nos dando habilidade. A Bíblia fala no livro de Lucas capítulo 24, versículo 49. Esperai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala, vocês vão receber do poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Eu só posso ser testemunha de Jesus. Eu só posso ir depois que eu recebo do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, eu não posso discipular. Sem o poder do Espírito Santo, eu não serei um bom esposo. Sem o poder do Espírito Santo, eu não poderei ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Mas com o Espírito Santo, ninguém poderá nos deter. Com o Espírito Santo, nós vamos vencer. Com o Espírito Santo, nós vamos cumprir o nosso destino. Com o Espírito Santo, nós vamos vencer a tentação. Com o Espírito Santo, nós vamos vencer toda e qualquer opressão. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Ele pode te renovar hoje também. Se você já foi renovado no passado e hoje se sente fraco, Atos capítulo 4 fala, e eles oraram, e o templo tremeu, o cenáculo tremeu, e o Espírito manifestou, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mesmo que você já foi batizado com o Espírito Santo no passado, hoje, se você buscar, se você se render, ele vai renovar você. Se você nunca falou em línguas, você vai falar em línguas hoje. Você vai receber o dom de línguas. Lembro uma vez, estava numa vigília e 2 meninos estavam desesperados, dizendo, batiza-me, batiza-me, batiza-me com o Espírito Santo, Deus. Batiza-me, Deus falou, vai lá e ora por eles. Aí a Bíblia fala no livro de Atos, que quando Filipe pregou capítulo 8, depois foi Pedro e João orar por eles para receber o Espírito Santo. Quando eles chegaram, diz a Bíblia que eles colocaram as mãos e eles foram batizados. Aí eu cheguei lá nesse moço e falei, moço, o que acontece com você? Faz muitos anos isso, amor. Aí, irmão, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Não faz muito, é claro, né? Mas eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. E aí eu fui orar por esses 2 meninos. E esses meninos estavam lá e o Senhor falou para mim, coloca sua mão para eles e fala assim, receba. Porque Deus quer batizar com o Espírito Santo. Nós não precisamos convencer Deus para nos batizar. Ele quer nos batizar. Ele quer nos conceder os dons. Aí eu falei, então vocês querem mesmo? Você já aceitou Jesus? Sim, já aceitei Jesus, pastor. E você se entregou totalmente? Sim, pastor, eu me entrego. Aí, irmão, não era pastor, irmão. Aí eu orei por eles, então receba. Quando eu falei, receba, ele começaram a falar em línguas. Aí um outro menino veio da mesma maneira. Você quer receber? Quero. Então receba. Instantaneamente ele recebeu. Querido, no dia que eu aceitei a Jesus, eu estava de joelho na frente em um retiro. Eu estava ali com o joelho dobrado e as pessoas estavam chorando, gritando. Eu não sabia nem como orar. E alguém chegou e falou para mim assim, diga aleluia. Eu não sabia dizer aleluia. Aí eu falava aleluia, 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 aleluia. Aí a pessoa falou, diga glória a Deus. Eu falava glória,
Glória a Deus. Sabe quando você não sabe falar? Se um dia você bebê aprende a falar. O cristão aprende a falar glorificação. Eu aceitei Jesus aquele dia, eu não sabia como glorificar. Eu rapaz fala glória a Deus e aleluia. E eu vi aquele fervo, aquele barulho, pessoa dizendo aleluia, falando aquelas outras línguas. Eu falei, o que é esse negócio? Parece que é bom, mas eu não sei o que é. E eu fiquei, aleluia, aleluia. Aí ele falou, fala glória a Deus. Eu não lembro quem falou isso, era um rapaz lá. Aí eu falei, aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele falou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquei lá alguns minutos fazendo isso. Aí de repente eu com o olho fechado, eu com a cabeça ali, aceitando Jesus. Com o olho fechado, virei o rosto assim para o lado, com o olho fechado. Eu senti que tinha um barulho mais forte num lado. E aí, a primeira visão que Deus me deu, eu vi um ser de branco. Eu entendo que hoje entendo que era Jesus, que é só Jesus que batia o Espírito Santo. Mas na época eu não entendia nada. Até hoje eu não entendo muita coisa. Enfim, aí ele ia lá. E cada pessoa que ele colocava a mão, que estava dizendo aleluia, ele falava, eu disse, o negócio parece ser bom. E aí ele passava no próximo, aquele ser de branco, passava assim uma espécie de um cajado na mão. Quando ele colocava a mão na cabeça do outro, que a outra pessoa estava aleluia, glória, glória, igual eu lá, aí 18 pessoas, uns 18 aceitaram Jesus, 18 jovens. Aí ele começava a falar, aí sabe o que eu disse para Jesus? Eu não sabia orar. Eu disse, eu quero que aquele cara lá, toca em mim também. Eu quero falar que nem ele. Essa foi a minha oração. E aí voltei para o meu, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória, glória, glória. Não sabia orar, eu estava tentando, fazendo o meu melhor. Eu vi que aquele ser começou a vir na minha direção. Eu comecei a sentir que ele estava vindo das outras. Eu falei, aleluia, aleluia, aleluia. E ele começou a vir, eu com o olho fechado, não abri o olho, estava ali. Mas eu sentia que estava vindo para o próximo. E as pessoas estavam começando a gritar mais alto, mais perto de mim. Está chegando, o negócio está chegando. Quando aquele ser, que eu sei que é Jesus hoje, chegou perto de mim, que ele tocou em mim, quando ele tocou em mim, aquele meu aleluia, 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 eu senti que aquele meu aleluia começou meio que a engrossar. Aleluia, um negócio diferente. E eu senti que como que um líquido de fogo, é como que era um sangue, mas era como que um líquido, é como que um mel. Ele de fogo se tocasse do alto da minha cabeça. E eu comecei a gostar daquele negócio. Eu comecei a sentir, bom, o negócio está ficando bom. E eu estava aceitando Jesus, dia 11 de fevereiro de 91. Aí aquele negócio veio. Eu estava no meu, aleluia, aleluia. E aquele negócio foi, aleluia, 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 aleluia. Quando chegou na ponta do meu dedo, eu senti no dedo, quando chegou na ponta final lá, eu fui falar, aleluia, eu falava, o que é isso? Eu falava, aleluia, aleluia, vinha todas aquelas outras línguas. O Senhor me batizou com o Espírito Santo naquele dia. O Senhor me encheu com a Espírito Santo. Eu fiquei 2 horas lá, tiveram que me erguer de lá, tirar de lá e colocar sentado numa cadeira, que eu não conseguia caminhar. Quero dizer para você, aquele dia eu conheci Jesus e eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Aquele dia foi que norteou a minha vida para sempre. Isso faz quantos anos? 23 anos. 23 anos aconteceu. Aquele dia transformou a minha vida totalmente. Eu quero dizer que a pessoa do Espírito Santo pode te nortear, querido. Ele tem me feito conectar com pessoas que eu não imaginava, tem me levado a lugares que eu não sonhava, tem me feito pregar o que eu não imaginava pregar, tem feito coisas que eu nem poderia sonhar. Mas eu quero dizer que é tudo porque a direção do Espírito Santo. Eu lembro que muitas vezes o Senhor me levou a lugares para ministrar pessoas que eu ficava assim, eu não sei o que falar. O que eu vou falar? E aí eu sempre lembrava, o Espírito Santo te dará a palavra, ele colocará a palavra, apenas abra a tua boca e ele vai te ungir, ele vai te falar. O segredo de uma vida cristã cheia de dinamismo, uma vida cristã cheia da aventura de Deus, é a presença do Espírito Santo. Eu quero encerrar com um versículo que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, amor e moderação. O Espírito Santo foi te dado. Ele é o dom de Deus. Ele está dentro de você.
Se você aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Agora, querido, nós precisamos deixar que o Espírito Santo se manifeste. Pessoas, nós falamos, eu quero mais do Espírito. Na verdade, o Espírito Santo está dizendo, eu quero mais de você. Não é quanto que eu tenho do Espírito, é quanto que o Espírito tem de mim. Eu não tenho, por exemplo, não posso receber o braço do Espírito Santo dentro de mim e a outra parte não. Eu recebo a pessoa do Espírito Santo, mas eu preciso deixar o Espírito Santo controlar meu braço. Eu preciso deixar o Espírito Santo controlar meus lábios. Eu preciso deixar o Espírito Santo controlar meus passos. Eu preciso deixar o Espírito Santo controlar minha mente. O Espírito Santo precisa tomar conta de mim. Não é quanto que eu tenho do Espírito, é quanto do Espírito Santo tem de mim. Se eu sou cheio do Espírito Santo, Ele vai controlar a minha vida. Ele vai controlar o meu respirar. O Espírito Santo é o Espírito de amor. Então, se eu sou controlado pelo Espírito Santo, amor tem que sair de mim. Amor tem que sair no meu toque, no meu conversar, no meu abraço. Amor de Deus tem que sair. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o amor de Deus vai se manifestar onde eu for. Aonde você vai, o Espírito Santo vai contigo. Se você for no mercado, o Espírito Santo está lá dentro. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. O mesmo Espírito. Não é um Espírito mais forte em Jesus, mais fraco em você. Não é um Espírito mais forte no pastor Osni e mais fraco em você. O mesmo Espírito está em cada um de nós. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, é o Espírito de poder. Se o Espírito Santo está em mim, existe poder na minha vida. Existe poder, você pode orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. Existe poder para vencer os obstáculos da vida. E existe equilíbrio. O Espírito Santo vai te levar a ter uma vida de equilíbrio. O Espírito Santo não é um Espírito sem controle. O Espírito Santo, ele é inteligente. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo vai te dar inteligência. O Espírito Santo vai te dar inteligência emocional. As suas emoções não vai ficar alto e baixo, alto e baixo. Hoje você não pode equilibrar as tuas emoções. Ele pode restaurar a tua alma. Dos traumas do passado que trouxe desequilíbrio a você, o Espírito Santo pode restaurar. Ele vai restaurar hoje. Amém?